Olá, então vamos para mais uma questão aqui, né? Então a gente hoje vai calcular a derivada de exponencial de x pela definição. Então, se não é o que vocês estão procurando, né, no nosso catálogo de questões, então eu sugiro que interrompam e vão lá atrás, né, no JG Cálculos do que vocês estão atrás aí. Então a gente vai calcular, né? Então aqui vamos partir para a nossa questão aí, ó. Então vamos ver aqui, ó. A gente quer que determine a derivada de exponencial de x pela definição, ok? Então vamos para a solução, né? A gente sabe que a definição da derivada é composta por esse limite aí, né? O limite quando h tende a zero aí, ó, né? Quando h tende a zero de quem? De f de x mais o incremento, né? Mais h aí, menos a função aí sobre o h. A gente sabe que, por exemplo, se a gente calcular esse limite do jeito que ele está aqui, aí, a gente vai botar h zero aí, né? Onde tiver h a gente bota zero aí. Então, quando a gente botar zero aqui, veja que ele fica um limite que não dá para calcular inicialmente, né? A gente tem que aplicar algumas técnicas matemáticas para calculá-lo, ok? Então é o que vai acontecer aqui, ó. A gente vai ver que a gente vai precisar de algumas técnicas matemáticas aí para chegar ao resultado esperado. Então a função que a gente quer calcular é essa daqui, ó. F de x igual a exponencial de x, ok? Vamos prosseguindo. Vou botar mais para cima aí, né, para ficar mais. Vou deixar aqui assim, né, para a gente ver tudo aí. Olha aí, a gente botou aqui ó, o limite quando h tende a zero. Veja aí, está de acordo aqui, ó, limite. Vá comparando. Depois a gente tem que achar esse f de x mais h, né? Ou seja, o x mais h ficou o quê? Ficou na incógnita. Onde tem incógnita, né? Na função, a gente bota esse camarada aí, ó. Então é o que aconteceu, porque a função aqui, ó, é exponencial de x. A nossa incógnita é x. No lugar de x eu botei esse camarada aqui, ó. O f de... Aliás, o x mais h, né? Como tá aqui, ó. O x mais h. Se aqui fosse x mais k, por exemplo, aqui é x mais k, aqui tinha que ser x mais k, mas é x mais h. Menos, né? Menos quem? F de x. Quem é meu f de x, pelo amor de Deus? É o exponencial de x, ok? Pronto. Então, a gente primeiro fez a substituição, né? No caso dessa formulazinha aqui, ó, nessa função aqui. Então a gente vai precisar das técnicas matemáticas que eu falei inicialmente aí. Então veja que exponencial de x mais h, isso aí no caso é uma das propriedades, né, de potência aí que a gente estuda lá no ano, né? Então a gente sabe que a soma, né, é igual no caso a você pegar aqui, ó, e botar no caso o produto aqui, aí, né? Por exemplo, aqui, aí, x, né? E h. Se fosse menos aqui, seria no caso a divisão, né? Seria a divisão. Mas como é soma aqui, aí, a gente vê, sabe, pela propriedade de multiplicação, que a soma se decompõe nisso aqui, né? As mesmas bases aí, né? E o produto, né, com os expoentes aí. Pronto. Então isso aí é propriedade de ensino fundamental. A gente está no nível superior, né? A gente tem que se preocupar com o que aparece no nível superior. O que aparece no nível fundamental, a gente é obrigado a saber. Pronto. Então observe que observe o seguinte, ó, deixa eu vir um pouco mais para baixo aqui, ó, voltar para cá. Ó. Eu peguei aqui, ó, e botei o exponencial de x aqui, ó, em evidência, não é isso? Então, se eu multiplicar exponencial de x vezes exponencial de h, então ia ficar que nem isso aqui, ó. Eu multiplico exponencial de x com 1, fica isso aqui.
Então esse aqui, né? O de cima aqui, ó, é equivalente a esse aqui de cima também, ó, ok? Então não tem dúvida aí, né? Então vamos prosseguindo, vamos prosseguindo. Aí eu tenho o que aqui, ó? Eu separei, né? O limite do produto aí, ó. Eu posso, no caso, separar o produto dos limites aí, ó. Então eu peguei aqui, ó, esse aqui, ó, esse limite de exponencial de x quando h tende a zero aqui, ó, e multipliquei por o que restou lá, ó. Ok? Então isso aí, no caso, é propriedade de limite. No caso, o limite do produto é igual ao produto dos limites, né? Então vai lá atrás, né? Mas do limite fundamental, de que limite fundamental? Desse limite fundamental aqui, ó. Veja que isso aqui, no caso, é um limite fundamental, ok? Aí a gente tem que esse limite fundamental é igual a ln de a, né? Aí a gente está trabalhando com limites fundamentais aí. Então limites fundamentais é o que? É você pegar, né? Tem alguns limites que são ditos fundamentais. Aí é só você fazer, no caso, a troca ali, ó, né? Então, seguindo aqui, ó, aí do limite aqui fundamental, né? Que a gente tem esse aqui, ó, quando tem um a elevado a h menos 1 sobre h, veja, h aqui, ó, uma qualquer, quando h tende a zero, é igual a ln de a, né? Mas veja que aqui em cima, o nosso limite aqui, ó, no lugar do a seria o exponencial, né? Veja que aqui é a e é igual a ln de a. Então, se aqui é então vai ser igual ao quê? Vai ser igual a ln de e. Não é isso aí? A diferença desse limite aqui, esse aqui é tipo uma fórmula, um limite fundamental, né? A diferença desse limite aqui, ó, desse limite para esse aqui, ó, é só no caso o e. Observe ali o e, né? E quando, no caso, o resultado dá ln de a, ou seja, ln do que está aqui, ó. Então, veja que deu ln de e aí, ó. Mas ln de e é igual ao limite, né? Quando tem, aliás, o limite de e na base e, né? Mas o limite, no caso, de x na base x é igual a 1, ok? Então, a gente sabe que esse limite aqui, ó, ele vai se reduzir ao que? A 1, ok? Então, é o que acontece aí, ó, né? Aí fica o que? Eu quero saber o limite de exponencial de x quando h tende a zero. Não tem h para substituir em nenhum lugar, né? Então, o limite é exponencial de x. E a gente viu que esse limite aqui é igual a 1. Então, né, a derivada de exponencial de x é o próprio exponencial de x. É só isso, galera. Então, se vocês gostaram, dê um like aí, né? E nos acompanhe lá na nossa página lá, né? JG Cálculos. Que lá tem, no caso, quase tudo que vocês possam imaginar em matemática, é certo, viu? Tchau!